Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Estado da Graça, aqui no nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus no Facebook. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Se você não nos acompanha, se você não nos segue, não segue o nosso canal aqui no Face, nós te convidamos a deixar aqui nos comentários o teu desejo de querer nos seguir, de nos acompanhar o nosso trabalho. Nós pedimos que, se você gostar deste vídeo, compartilhe com teus amigos. Se gostar da nossa página, compartilhe. Nós adicionaremos você ao nosso grupo. Mas vamos lá para a nossa meditação de hoje, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz: somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos. Somos postos em extrema dificuldade, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Sem cessar e por toda parte levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Nós vamos meditar com o tema A Maravilhosa Graça. O que é a graça? Muitos definem a graça como sendo um favor não merecido. Eu prefiro definir a graça de acordo com as palavras de João ao se referir a Cristo como sendo o amor de Deus. A graça para mim não é um favor, mas o puro e genuíno amor de Deus. Um amor que nos dá não apenas segurança, mas certeza de que nos alimentam diariamente. A esta certeza podemos chamá-la de fé. E fé é algo que não vem de nós mesmos, mas de Deus, pois a fé é a parte do fruto do Espírito que brota dentro de cada um de nós por meio do Espírito Santo. A maravilhosa graça de Deus em Cristo é aquela que nos ensina a viver, nos ensina por meio do dia a dia, nos ensina por meio de acertos e erros. A maravilhosa graça deixa marcas nas quais podemos ver não a expressão física da dor, mas a exatidão do peso de uma consciência em Deus, experimentada em toda e qualquer circunstância. A este peso, gosto de nomeá-la de experiência. É certo que cada dia passamos perrengues, enfrentamos problemas de todo tipo. Como Paulo muito bem diz, somos atribulados. Nessa vida, entendemos que a tribulação é um momento que possui um início, meio e um fim. É no meio da tribulação que experimentamos a oportunidade de fortalecimento do domínio próprio, de fortalecer a paciência, de fortalecer a fé, pois esses três gomos do fruto do Espírito, que possui uma vitamina, que possui a vitamina necessária para enfrentarmos justamente os momentos atribulados de nossa existência. A fé que fortalece a paciência e a paciência que fortalece o domínio. Por isso, todo aquele que está em Cristo, mesmo que atribulado esteja, ele jamais estará desanimado. Atualmente vivemos um período de dificuldades. Milhares de pessoas perderam parentes e amigos durante essa pandemia. Outros perderam seus empregos. E outros milhares estão passando fome, enfrentando filas para receber ao menos os ossos para poder fazer uma sopa para aliviar um pouco a dor que a fome lhe provoca. Muitas dessas pessoas possuem dentro delas uma esperança. A esperança que não morre, não cessa, não se entristece. Ainda que a dificuldade sopre o vento gélido da morte sobre eles, ainda assim, eles relutam para se manterem vivos. Nenhum obstáculo é duro o suficiente para detê-los.
ainda com pouca força, são capazes de se unir para juntos tornarem seus problemas em uma espécie de ponte que os leva para o outro lado. Pois é na dificuldade que descobrimos o valor da união. É na dificuldade que nossas diferenças desabam, os status deixam de existir, e o que nos resta é tão somente um ao outro. Nós somos postos em extrema dificuldade, mas em Cristo entendemos o valor do corpo de Cristo. Entendemos o significado do ser membros deste corpo, de sermos irmãos de verdade em Cristo Jesus. Nesse mundo, também somos perseguidos. Não falo dessa perseguição de Araque que muitos falam por aí, mas falo da perseguição moral, da perseguição de valores, da perseguição social. Uma perseguição que elimina quem sou, quem me rotula, que me classifica como animal ou coisa. Essa perseguição que me reduz a um ser insignificante, que me coisifica, que me deixa à margem da sociedade. Essa perseguição que me impede de pensar, de falar, de ser, de agir. Essa perseguição que me retira a liberdade de expressar tudo o que eu acredito. Esse tipo de perseguição, ela é silenciosa, pois está presente em todos os lugares da sociedade, nas escolas, no trabalho, nas igrejas e principalmente na própria política. E assim vai. Mas Paulo nos fortalece dizendo que, sim, somos perseguidos, mas não somos abandonados, pois Deus está ao nosso lado. Ele vela por nós, Ele zela por nós. Ele nos entregou a graça, Ele nos entregou ao Cristo, o mesmo Cristo que disse aos seus discípulos que todo aquele que o Pai lhe dá, esse vem até Ele. E todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E mais, Ele disse, no mundo sereis perseguidos, sereis atribulados, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. E qual foi o mundo que Cristo venceu? O mundo da descrença, o mundo da ignorância, o mundo da maldade humana, o mundo da inveja, o mundo do rancor, o mundo da descrença, o mundo da incoerência, o mundo ilusório no qual o homem fez a sua morada. Não estamos sós neste mundo. Alguém cuida de ti. Quantas vezes você se viu como terra arrasada? Como se você tivesse sofrido um terremoto existencial, onde tua vida agora se compara a uma pilha de escombros. Muitas pessoas uma vez na vida se viu como terra arrasada, se viu como um deserto, como alguém sem esperança, e entrou em um estado profundo de tristeza. Foi vendo suas forças definhando lentamente, se isolou de tudo e de todos, mergulhou em densas trevas, se apegou e se apagou da memória de muitos, se deprimiu e agora já não vê nenhuma razão para continuar existindo. As pessoas neste ano tiraram suas próprias vidas por se verem como um fracasso. Quantas se perderam nas drogas como uma forma de fugir da realidade? Quantos mergulharam na prostituição por não ver mais valor algum em sua vida? Não são os problemas as causas do aniquilamento de nossa existência, mas a nossa incapacidade de lidar com eles, que desencadeiam em nós todo um processo de autodestruição. É certo que não é fácil lidar com os problemas. É certo que nem todos possuem o controle emocional para suportar e reagir. É certo que não é fácil encarar de frente aquilo que nos provoca dor. Mas assim como não é fácil, também não é difícil ver no nosso semelhante
um porto seguro no qual podemos nos abrigar por um determinado período de tempo. Como não é difícil buscar em Deus o consolo por meio de sua palavra, tirar um tempo para estar com Cristo por meio dos evangelhos e meditar nas suas palavras. Não é difícil perceber o amor que existe dentro de cada um. Não é difícil se doar este amor, se amar mais, se respeitar mais, parar um pouco para se ouvir e se perceber não como um problema, mas como uma solução, como a resposta, como o bálsamo de sua ferida. Entender que o verbo de Deus, sim, está em cada um de nós, está em você. Todos os dias carregamos o morrer de Cristo por meio de nossas escolhas, por meio da forma como vivemos, como experimentamos a vida em sua plenitude, como experimentamos a graça que há no Evangelho de Cristo. E se vivemos assim, não significa que morremos para o mundo, mas para tudo aquilo que não representa a vida. Por isso Paulo disse que carregamos o morrer de Cristo para que também a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos. A maravilha da graça de Deus está justamente na manifestação da vida de Cristo em nós aqui nesta vida. Aqui entre as tribulações, entre as perseguições, entre os problemas, as dificuldades. Então que possamos viver essa maravilhosa graça de Deus neste mundo, em comunhão com os outros, em comunhão consigo mesmo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.